Boa noite. A morte de Fidel Castro aos 90 anos provocou reações em diversas partes do mundo. O líder da Revolução Cubana foi uma figura-chave da política internacional do século XX. Fidel manteve a ilha comunista mesmo depois do colapso da União Soviética. Atraiu elogios pelas políticas sociais, mas também foi duramente criticado por violar direitos humanos. Fidel liderou o país de 1959 até 2006, quando se afastou por problemas de saúde. O irmão, Raul Castro, assumiu a presidência oficialmente 2 anos depois. O corpo do ex-presidente de Cuba vai ser cremado em uma cerimônia fechada em Havana e um período de luto oficial de 9 dias foi declarado na ilha. O anúncio da morte foi feito pelo irmão, como você vê na reportagem de Thaís Facina. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. A notícia da morte de Fidel foi uma surpresa, mesmo tendo uma idade avançada. O ex-presidente cubano tinha completado 90 anos em agosto e passado o comando do país ao irmão, Raul Castro, em 2006, por causa da saúde debilitada. Mesmo assim, o povo cubano não esperava. Fidel ainda era o grande pilar da Revolução Cubana, que aconteceu em 1959 e que mudou a política e a economia da ilha até hoje. Cheia de música antes da notícia, a cidade mudou hoje. Centenas de estudantes se reuniram neste sábado em Havana para honrar Fidel. E manifestações estão planejadas para os próximos dias. As ruas de Havana ficaram silenciosas hoje. Os turistas não buscavam souvenirs como bolsas ou chaveiros de Cuba, mas sim a edição do Gama, o principal jornal do país, com uma edição completa da morte de Fidel Castro. Mas o povo cubano ainda não tem a resposta de perguntas básicas, como a causa da morte de Fidel. O corpo do ex-presidente foi cremado e Cuba declarou o período de luto oficial de 9 dias. Neste período, as cinzas de Fidel vão ser levadas a diferentes partes do país. Um funeral está programado para o próximo domingo, dia 4 de dezembro. No ano em que a reabertura de Cuba para o mundo foi reforçada, a morte do líder máximo da Revolução Cubana dá mais força à pergunta: qual é o futuro do regime comunista da ilha? Bom, e a gente conversa agora ao vivo com a repórter Thaís Facina, que acompanhou esse dia histórico em Havana. Thaís, boa noite para você. Depois de um dia inteiro circulando pelas ruas da capital cubana, o que mais te chamou a atenção? Oi, Beth, boa noite a todos. O que mais me chamou a atenção foi, de fato, o estado de choque que a Havana foi dormir e acordou hoje, como a gente disse nessa reportagem. As pessoas ficaram em êxtase e parte delas não entendiam, não caía a ficha de que o Fidel Castro tinha de fato morrido e que isso parecia que não fazia parte da realidade delas ali hoje. É o que a gente disse, né? As pessoas aqui sabiam que ele tinha uma idade avançada, que tinha 90 anos, com a saúde já debilitada há muito tempo. Mesmo assim, a notícia da morte dele foi vista como surpresa. Outra coisa que me impressionou foi a quantidade de jovens também que comemoraram aqui em Havana a morte do Fidel. Muitos me disseram que queriam ir para Miami comemorar também, que são os estudantes cubanos que moram lá e que fizeram a maior festa, que passou aqui na TV também de Cuba. Também me chamou muito a minha atenção o respeito que a maior parte da população, né, os jovens, falei com alguns jovens, mas o que eu senti aqui andando pelas ruas de Havana é que mesmo a população sendo a favor ou não do governo, a figura do Fidel Castro, ela é bem emblemática e as pessoas têm um profundo respeito por ele, mesmo não sendo a favor de algumas medidas que
que ele tomou aqui na política e na economia de Cuba desde 1959, quando então teve a Revolução Cubana. A expectativa agora, Beth, é para o início das homenagens aqui em Havana. Eu circulei por vários restaurantes, as pessoas ficavam em frente às TVs, também pelas casas, vendo qualquer informação que pudesse falar sobre qual será a programação. Ao que tudo indica, será mesmo na Praça da Revolução, ali onde tem os prédios do governo, a figura do Che Guevara também, do Camilo Cienfuegos, figuras importantes para a Revolução. E assim como você mencionou, as cinzas do Fidel Castro, ela vai atravessar todo o país. Ela sai de Havana e vai até Santiago de Cuba, na outra ponta da ilha. A situação aqui é mais tranquila, bem diferente do que algumas horas na noite de sexta para sábado. As pessoas tiveram informação, então, a confirmação da morte do Fidel, mas agora são 7 horas da noite aqui em Cuba e as ruas estão bem tranquilas, as pessoas já estão em casa. Os bares só estão fechados, as boates não vão abrir hoje, isso já está confirmado, mas restaurantes e algumas lanchonetes estão sim abertas. Tem pouca gente na rua agora. A circulação que eu vejo maior agora é mesmo de turistas e a situação, enfim, eu acho que a partir de agora as pessoas vão começar as homenagens. Eu não vi nenhum tipo de manifestação, algum protesto contra o governo aqui, como era também as pessoas estavam com medo disso e da repressão da polícia, que circula bastante pela ilha. Não vi nada, vi algumas conversas e o medo, sim, das pessoas que não gostam do governo de falar a opinião delas sobre a morte do Fidel ou não. Poucas pessoas aqui falaram, de fato, sobre essa notícia, mas a situação nesse momento, Beth, é bem mais tranquila do que foi ontem à noite, quando a notícia veio a confirmação da morte dele, e agora a expectativa é mesmo para as homenagens aqui em Havana, na Praça da Revolução, que vai ser nas primeiras horas desse domingo. Thaís, muito obrigada, boa noite para você, e a gente continua essa conversa agora com o Guga Chakra, que está em Nova York, e Demétrio Magnoli, em São Paulo. Boa noite aos dois. Demétrio, sem dúvida, uma figura que desperta sentimentos, sensações antagônicas, né? De amor e ódio, e isso pensando dentro da própria sociedade cubana, né? Que divide, inclusive, gerações. Como que você avalia essa situação a partir de agora dentro de Cuba? Olha, Elizabeth, você falou que divide gerações. É isso mesmo. Fidel Castro morreu 60 anos exatos, mas exatos, depois da sua viagem inaugural. A viagem inaugural, a viagem do Grama, o iate Grama, do México para Cuba, que levou o grupo original de revolucionários da Sierra Maestra. Essa viagem começou na madrugada de 25 para 26 de novembro de 1956. Agora, exatos 60 anos depois, Fidel Castro começa uma outra viagem, a viagem no barco de Caronte, rumo ao submundo. E depois de 60 anos de presença de Fidel Castro, Cuba e Fidel Castro são palavras quase identificadas. A gente teve um problema com o Demétrio, vamos restabelecer o contato, mas enquanto isso continua a conversa com o Guga, do ponto onde ele parou, né, Guga? E pensando em outros líderes de esquerda, em outros países que deixaram estátuas, quadros, a figura estava lembrada pelas cidades, pelo país todo, Fidel Castro optou, ele próprio, por um funeral em que o corpo não está presente, né? Como diz, ele vai ser cremado hoje numa cerimônia em Havana, e aí as cinzas vão percorrer esse caminho de volta até Serra Maestra, enfim, é até isso simbólico, quer dizer, fica aí a lenda. Ele quis deixar esse mito da lenda mesmo, né, Beth? De uma certa forma, foi de propósito, ele quer tentar se diferenciar, uma certa forma de marketing mesmo depois de morrer, tentar dizer que ele vai ser diferente, que ele não vai deixar uma estátua. Quer dizer, foi um pouco de propósito, mas ele foi
assim como ditadores de esquerda ou de direita em diversas partes do planeta, um autocrata responsável pela morte de milhares de pessoas, por perseguir a imprensa. Um jornal como esse agora, que a gente está aqui na Globo News, não tem condições de existir em Cuba, né? Seriam presos os jornalistas que criticassem o Fidel Castro. Então ele tenta essa questão de valorizar a lenda dele. Sabe-se lá até quando que vai durar. Muitos ditadores morreram, tiveram a estátua, mas posteriormente essas estátuas acabaram sendo derrubadas, né, Beth? Ele não vai ter estátua, mas a gente ainda não sabe como a história vai julgá-lo. Mário Vargas Llosa, Nobel de Literatura, falou para o jornal El País da Espanha hoje que o Fidel falava que a história iria julgá-lo positivamente. O Vargas Llosa falou que não. A história não vai julgar Fidel Castro positivamente. A gente vai ter que aguardar muitos anos para saber, mas é complicado julgá-lo positivamente. Por isso, essas sensações tão antagônicas que a gente vinha falando, que a Thaís retratou bem, passou o dia inteiro hoje circulando pelas ruas de Havana, né? Porque tem todo esse sentido que todas as ditaduras deixam, né? Mas também, por outro lado, teve avanços em questões sociais. Ele investiu muito em educação, na área de saúde, enfim, por isso esses sentimentos tão antagônicos e que divide, como o Demétrio vinha falando, as gerações, né? Sem dúvida, Beth, mas o Saddam Hussein também investiu bastante em saúde e educação no Iraque. Melhorou no tempo que ele era ditador do Iraque. O próprio Bashar al-Assad é outro que investiu bastante em saúde e educação gratuita para o povo sírio, mas são chamados corretamente ditadores, porque tem todo outro lado. A gente tem falado muito de Mossul, né, da cidade iraquiana de Mossul. O Saddam Hussein construiu uma tremenda faculdade de medicina em Mossul, mas ninguém pelo mundo idolatra o Saddam Hussein pelos investimentos que ele fez na medicina. Corretamente não idolatram o Saddam Hussein pelos investimentos que ele fez na medicina ou na educação dos iraquianos, que piorou bastante, inclusive depois que ele foi deposto. Por quê? Porque ele era um ditador sanguinário. Então, o mesmo se aplica a ditadores de outras partes do planeta e o caso do Fidel seria o mesmo. Embora Cuba, até mesmo antes da Revolução do Fidel, tivesse números bem acima de países do Caribe e da América Central, números na questões de saúde, educação, embora a desigualdade fosse muito maior. Mas ele conseguiu trazer essa evolução, mas em troca levou uma ditadura. Então é muito complicado quando se coloca isso. É um argumento que daria para defender o Bashar al-Assad e o Saddam Hussein. Claro que o Bashar al-Assad, numa escala diferente, depois da Guerra Civil da Síria. Mas até o início da Guerra Civil da Síria seria algo similar. Vamos ver então como é que foi a repercussão aqui no Brasil. O presidente Michel Temer e várias autoridades lamentaram a morte de Fidel Castro e falaram sobre a trajetória do líder da Revolução Cubana. Só no início da noite, o Itamaraty divulgou notas sobre a morte de Fidel Castro. Disse que Fidel marcou profundamente a política cubana e o cenário internacional e que sua trajetória resume os dolorosos conflitos e contradições de um período histórico conturbado, no qual ideias de desenvolvimento e justiça social nem sempre se conciliaram em nossa região com o respeito aos direitos humanos e à democracia. Ao longo do dia, vários políticos e ex-presidentes brasileiros comentaram a morte de Fidel Castro. O presidente Michel Temer não soltou uma nota, apenas uma breve declaração. Disse que Fidel foi um líder de convicções e que marcou o século XX na defesa firme das ideias em que acreditava. Para o ex-presidente José Sarney, o mito Fidel pertence agora à história, com a densidade que o coloca entre os maiores líderes da América Latina. Fernando Henrique Cardoso disse que a morte de Fidel Castro marca o fim de um ciclo, em que Cuba conseguiu ampliar a inclusão social, mas não teve o mesmo sucesso para assegurar a tolerância política e as liberdades democráticas. Para Lula, morreu o maior de todos os latino-americanos, que deixou um legado eterno de dignidade e compromisso por um mundo mais justo. Dilma disse que Fidel foi um comandante que soube unir ação e pensamento, mobilizando forças populares. Em nota, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que, a despeito das convicções e ideologias políticas, Fidel foi um homem que marcou a história mundial. Para Rodrigo Maia, presidente da Câmara, é preciso reconhecer sua importância para o povo de Cuba. Cuba teve alguns avanços durante muitos anos, principalmente na área de saúde e educação, mas nada disso, né, vai esconder que Cuba viveu um período longo de ditadura e nenhuma ditadura pode ser
bem aceito em nenhum ambiente democrático, né? Para o líder do PT no Senado, um amigo do partido e um símbolo mundial. Dedicou toda a sua história a buscar uma transformação, não só no seu país, Cuba, mas em nível mundial também. Para o presidente do PSDB, Fidel Castro deixa uma herança contraditória. Ele foi o líder que emocionou, sobretudo, os mais jovens mundo afora, com o sonho de uma sociedade igualitária, mas a dura realidade que ele deixa é essa, de um país que despreza as liberdades e a democracia, desrespeita os direitos humanos. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, lembrou o peso que Fidel teve no mundo durante a Guerra Fria. Ele foi muito impactante, era um herói. É raro você ter a percepção de que está convivendo no mesmo tempo de um herói. Mas ele era isso, anos 60 e 70 era assim. De uma ou de outra maneira, todo mundo é influenciado. A morte do ex-presidente cubano Fidel Castro marca o fim de uma era. E esse é o tema da crônica de hoje. O texto é de Demétrio Magnoli. Toda revolução fabrica seus mitos. A Revolução Cubana produziu dois, o do Farol e o da Fortaleza. Cuba e a Revolução Cubana! O primeiro personificou-se em Che Guevara, o segundo em Fidel Castro. O Farol ilumina o futuro. Che Guevara representava a expansão da revolução para a América Latina. Nos anos 60, tempo de focos revolucionários e aventuras guerrilheiras, o Farol brilhou intensamente. Depois, apagou-se aos poucos, substituído por uma persistente iconografia. As camisetas com a imagem do guerrilheiro caído na savana boliviana. Fortaleza protege uma utopia que não se dobra. Fidel Castro representava a resistência da ilha socialista caribenha, uma bandeira desfraldada em desafio aos Estados Unidos. A ruptura de relações e o embargo econômico coloriram o mito da fortaleza com os tons de um confronto épico. Davi contra Golias. Na oposição à superpotência, o regime castrista encontrou suas fontes de legitimidade política. O mito do Farol sobreviveu por alguns anos à morte de Guevara. Já o mito da Fortaleza perdurou por décadas, mas dissolveu-se alguns anos antes do desaparecimento de Fidel. As reformas econômicas deflagradas por Raul Castro destruíram os pilares do socialismo cubano. A economia estatizada dá lugar a um incipiente sistema de mercado. Por trás dos tapumes da fantasia, o dólar dos exilados da Flórida define investimentos privados e promove transferências de patrimônios. Empresas estrangeiras, cooperativas particulares e trabalhadores por conta própria movimentam a paisagem estagnada da ilha caribenha. Fidel representava o sistema econômico socialista e o poder absoluto do Partido Comunista. O sistema socialista foi enterrado sem alarde e quase ninguém chorou por ele. Da herança de Fidel, sobrou apenas o monopólio político do Partido Comunista, uma ditadura agora destituída de qualquer legitimidade. No passado distante, o líder velado em Cuba foi um sinônimo de rebeldia. Na hora da sua morte, só os nostálgicos incuráveis ainda o enxergam assim. Cuba, ou melhor, o mito de Cuba, moldou a esquerda latino-americana, isolando-a da experiência europeia de desencantamento com o socialismo soviético. À sombra de Cuba, a esquerda latino-americana percorreu os caminhos do anti-americanismo, do populismo e do nacionalismo. A morte de Fidel oferece a oportunidade para uma revisão e uma atualização. De certa forma, o presente se liberta do peso sufocante do passado. O século XX despediu-se de nós várias vezes. Queda do Muro de Berlim, implosão da União Soviética, atentados do 11 de setembro de 2001. Fidel era o último ícone político sobrevivente do século que teima em se despedir. A cerimônia de sua cremação assinala um adeus definitivo. Dessa vez, é sério, o século XX está morto.